julgamento histórico de Jair Bolsonaro começa amanhã no STF. Tarcísio tenta aprovar projeto de anistia e enfrenta resistência. E o fim do serviço 710 da CPTM revolta passageiros e gera ação do Ministério Público. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estou finalmente de volta e agora de volta na bancada. Meus amigos, WTV Brasil investindo, né? Nós já tínhamos o nosso novo estúdio, você que nos acompanha, e agora nossas edições do Fato Brasil nós voltamos ao ambiente do estúdio, não mais no home office, né? E é muito legal estar com vocês aqui de novo, voltando. Eu estou um pouco enferrujado de como fazer no estúdio, muita coisa para fazer aqui ao mesmo tempo, mas estou aqui para trazer sempre um resumo das principais notícias do dia e, claro, os meus comentários que, olha, dizem que são um pouquinho avassaladores. Comentários às vezes inenarráveis, é o que dizem. Vamos ver se vai continuar assim. Agora não tem mais Judite na bancada, a Judite agora fica na minha casa e aqui no estúdio a gente não tem gato, por enquanto, né? Vai que de repente aparece aí, de vez em quando vem uma cachorrinha aqui, mas é do pessoal aqui do prédio, né? Enfim, mas não dentro do estúdio naturalmente. Bom, vamos então, só lembrar você que você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, manda o seu comentário aí, tá embaixo aí na tela, ó. Facebook, o Instagram, o Sky, o Twitter, como diz a Júlia, né, o X, que é o antigo Twitter, os Threads, o TikTok, o Quai, seu app de vídeos curtos, e no YouTube, todos somos @WTV Brasil no YouTube. Dá o sininho aí pra gente, dá o joinha, pega no sininho. Ah, mas eu não me inscrevi no canal. Se inscreve no nosso canal. De segunda a sexta-feira você recebe sempre o seu resumo com as principais notícias do dia comigo. E aqui o nosso jornalismo é independente e eu não tenho medo de cara feia, exatamente. Você também pode estar assistindo toda a nossa programação 24 horas por dia na Soul TV, onde nós somos o canal 89. Né? E para quem não me conhece, está vendo pela primeira vez, meu nome é Victor Leonardo, sou apresentador desde o começo aqui do Fato Brasil, também sou diretor executivo da WTV Brasil e eu falo para vocês, estamos crescendo, meus amigos, exatamente, estamos crescendo. E com tudo isso, vamos então para os assuntos de hoje, né? Vamos cortar o BG? Corta o BG aí. Enfim, chega, acabou. Bom, o que permeou o noticiário nacional hoje e até o internacional é o julgamento histórico de Jair Bolsonaro, que vai começar no STF nessa terça-feira. Se você tá acompanhando o programa na terça, na reprise, na Soul TV, ou lá no YouTube, vai ser hoje. Se for agora, na segunda-feira, é amanhã, tá bom? Bom, o Supremo Tribunal Federal inicia nessa terça-feira o julgamento histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de envolvimento direto na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou provas contundentes que ligam Bolsonaro aos atos antidemocráticos. O processo é considerado um divisor de águas na democracia brasileira. A expectativa é alta, com cobertura intensa da imprensa internacional, e o STF já conta com um reforço de segurança para evitar manifestações violentas durante o julgamento. Só para lembrar, o julgamento será transmitido ao vivo nesta terça-feira em diversos veículos aí de comunicação. Ah, vocês vão transmitir na WTV? Não vamos. Não vamos, porque a gente não tem a estrutura técnica para fazer essa transmissão. E a gente, daqui por diante, a gente quer fazer transmissão com qualidade, né? Mas você vai conseguir acompanhar e, claro, à noite aqui no Fato Brasil, a gente vai estar acompanhando todos os desdobramentos. Não parece que vai ser um julgamento de um dia só, na verdade serão vários dias, porque são várias pessoas que vão estar sendo julgadas, né? A que mais dá destaque é o ex-presidente Jair Bolsonaro, por ser um ex-presidente, né?
E nós vamos estar trazendo um resumo de tudo o que aconteceu amanhã às 22 horas aqui no Fato Brasil, tá bom? E esse é o nosso compromisso, né? Por quê? Porque a gente poderia estar fazendo, transmitindo, parando a nossa programação para transmitir na Soul TV e no nosso YouTube. Eu sei que poderia dar audiência, mas vai ter tanto canal transmitindo. Eu acho que quando você que assiste a WTV Brasil vai assistir o jornalismo nosso, vai assistir para chegar aqui no Fato Brasil e ver o que está acontecendo, né? Qual que é o resumo, né? Não ver o julgamento todo, né? Mas tem uma galera aí que tá brava com esse julgamento. Trump, por exemplo, né? O Lula até, inclusive, espera alguma coisa em relação a alguma retaliação, né? Em relação ao Trump, né? Em relação às medidas que o Trump já tomou medidas aí com aquela taxa de 50%, né? Mas há quem diga aí que os Estados Unidos está ficando desabastecido de carne, entre outros produtos, porque nós não somos o único país, mas somos um dos principais países que eles importam carne, né? Por exemplo, né? O fato é que tem gente que diz que é a ditadura do STF. Mas o fato é que nós temos que seguir o fato. E o fato é que a Procuradoria-Geral da República apresentou provas contundentes. Bolsonaro está preso preventivamente em sua casa com uma prisão domiciliar que em comparação à cadeia mesmo, é um hotel de luxo, né? Afinal, ele está na sua mansão, né? E ele tem amplo direito à defesa. É impossível a gente defender uma ideia de que está tendo uma ditadura do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Como é que pode ser uma ditadura se o Bolsonaro pode se defender, tem acesso a advogado? Ele está sendo julgado, ele está preso preventivamente porque, de acordo com todas as ações aí, há uma suspeita de uma tentativa de fuga, talvez. Enfim, a gente tem acompanhado no noticiário aí todo o desdobramento. Só que tem gente que não adianta vir aqui explicar o óbvio. A pessoa vai continuar acreditando no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Essa aqui é a verdade. Bom, a gente vai continuar acompanhando aí e eu acredito que vai dar pano para manga. Claro, vai ter muitas reações. O bolsonarismo a direita extremista brasileira, que é o bolsonarismo, entre outros movimentos de direita, estão bravos. Tem gente aí dando depoimentos, dando declarações polêmicas, né? Isso sem falar do pastor Silas Malafaia naquelas declarações que ele deu na semana passada, né? E que, infelizmente, eu não pude noticiá-las aqui no Fato Brasil, porque nós estávamos reconstruindo as coisas aqui, remodelando o nosso programa, mas a gente passou aí no etc, enfim, tem coisas que são dignas de Brasil. Mas vamos para o próximo, ainda vamos falar do pessoal ligado ao Bolsonaro, né? Então, o Tarcísio tenta aprovar um projeto de anistia e enfrenta a resistência. Eu vou explicar, você deve ter acompanhado aí no final de semana ou não, mas a oposição no Congresso Nacional, ela está apostando suas fichas no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ok? Por quê? Porque ele é um dos favoritos a concorrer à presidência e também um dos favoritos a concorrer ao governo do estado novamente, à reeleição aqui no estado de São Paulo. Então eles estão recorrendo ao Tarcísio de Freitas para articular a aprovação de um projeto de anistia que pode beneficiar envolvidos nos atos golpistas de janeiro. É o famoso projeto. Segundo parlamentares, o objetivo do projeto é garantir que aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro escapem de condenações. É um negócio, assim, que dá vontade de ler de novo, assim. Isso, tipo, é normal, tudo bem. É um projeto para os aliados do ex-partido evitar a condenação. Então, se mesmo que eles fizerem coisa errada, a anistia vai falar com que eles estão anistiados. Entendeu? Enfim, vamos lá. Sim, você já percebeu que eu sou contra a anistia, é isso. Mas, nesse caso, com certeza, anistia para... Olha só a situação que foi feita. É claro que existe um país onde essas pessoas estão com a cabeça, essas pessoas extremistas estão na cabeça de direita extrema, e que nesse país não houve tentativa de golpe, né? Então, todo aquele vandalismo, gente fazendo cocô em cima da mesa do STF, gente detonando Constituição, quebrando patrimônio público, não foi uma tentativa de golpe e tal, e toda a interlocução que ocorreu lá em 8 de janeiro daquele ano de 2022.
22, né? 22 ou 23? 22, né? Isso mesmo, 22. Vamos lá. E o Tarcísio está tentando convencer o deputado Antônio Carlos Mota, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a pautar essa proposta, mas enfrenta resistência até mesmo dentro das alas conservadoras. A movimentação acontece às vésperas desse julgamento que eu falei no começo do programa e levanta questionamentos sobre a real intenção da proposta, que vem sendo duramente criticada por juristas e por setores da sociedade civil. Por enquanto, Mota ainda não deu sinal verde para a tramitação da anistia e o impasse pode gerar desgaste político para o Tarcísio, que está fazendo aí, inclusive deu uma declaração muito polêmica de que se ele fosse eleito presidente, o seu primeiro ato como presidente da República seria anistiar, tirar da cadeia o Jair Bolsonaro se este for condenado e preso, que ainda não foi condenado, né? Enfim, é isso. A gente continua aí acompanhando todos esses casos, né? É muito importante. Ah, Vitor, você está falando de política. Sim, porque isso está movimentando o cenário nacional e com certeza os desdobramentos, tanto de julgamento como dessa tentativa de pautar a anistia, ela mexe com a vida do nosso cotidiano, com certeza. Como mexe? Porque você acaba... São decisões extremamente importantes que vão definir o futuro da justiça brasileira. E é um absurdo, eu acho um absurdo você anistiar gente que fez coisa errada. Ah, mas então vão colocar na cadeia uma mulher que estava só usando batom, que pichou com batom. Gente, só que eu já vi de movimento de esquerda tomando pau de policial militar só porque estava protestando, não é brincadeira, entendeu? E muitos processados e tal. Então não é uma questão assim de preferir só porque é gente que era da extrema direita. Gente, a verdade é que vandalismo ao patrimônio público não é bom. E tentativa de golpe de Estado é pior ainda, entendeu? A pessoa saiu da sua casa, foi lá, fez, infelizmente cometeu o crime, tem que pagar horas. Se não pagar, o nosso país continua o mesmo, né? Porque aqui tudo pode, é só ter dinheiro que você sai livre. Então, há uma expectativa em torno disso. A imprensa internacional também está de olho nesse julgamento e tudo o que está acontecendo. E parece que a extrema-direita ela não gosta da democracia. Ela só gosta da democracia quando favorece ela, né? Tem alguns lados aí também de outras vertentes políticas que também são assim, mas não vou entrar nesse detalhe hoje, tá bom? E agora, um assunto polêmico que aconteceu na quinta-feira passada, que é o fim do serviço 710 da CPTM, revolta passageiros e gera ação no Ministério Público, né? O fim do serviço 710 da CPTM tem gerado revolta entre os passageiros da Grande São Paulo, inclusive eu. A linha fazia a integração direta entre a linha 7 Rubi, ao qual eu utilizo, e a linha 10 Turquesa. Lembrando que a linha 7 Rubi ela é de Jundiaí até a Luz, e a linha 10 Turquesa é da Luz até Rio Grande da Serra. E aí esse serviço 710 permitiu que os usuários das duas linhas, porque os trens seguiam direto, eles andavam pelo trecho todo, e então as pessoas podiam se deslocar entre Jundiaí e Rio Grande da Serra sem precisar trocar de trem, o que é muito bom, o que foi a melhor coisa que a CPTM fez em toda a sua história. Falo isso porque utilizava o serviço 710. Bom, antes do serviço 710 existir, o trem da linha 7 ele acabava na Luz. A linha 10 também acabava na Luz, porém, na década passada, o governo decidiu diminuir ela e ela terminava no Brás, alegando superlotação. Por quê? Trouxeram a linha 11, o Expresso Leste, até a Luz. Isso gerou uma superlotação. Só que agora levaram a linha 11 para a estação Barra Funda e a linha 7 foi cortada na Barra Funda porque foi privatizada, né? Na verdade, a privatização foi uma concessão, na verdade, não é que ela foi privatizada, não venderam a linha 7. Concederam a linha 7 por 30 anos para a TIC Trens, empresa do grupo Comporte e da chinesa CRRC. A partir do dia 28 de agosto, que foi quinta-feira passada, a TIC Trens começou a operação assistida, ou seja, a partir de então, por contrato, ela só pode operar os trens da linha 7 entre Barra Funda e Jundiaí. Com isso, ela não tem autorização para seguir até Luz onde era. Então, a linha 7 foi encurtada na Barra Funda e a 10 foi aumentada até a Barra Funda a transferência de trem, que está gerando debate, que está piorando a vida de todo mundo, porque está gerando de 10 a 20 minutos de atraso no trabalho, ou seja, a sua viagem está durando 15 ou 20 minutos a mais, e a gente sabe que isso em São Paulo é muito. Bom, vamos lá.
A descontinuidade do serviço que aconteceu após a concessão da linha 7 para iniciativa privada, como eu falei, já provocou uma ação no Ministério Público. Os parlamentares do PSOL estadual aqui entraram com uma representação no Ministério Público de São Paulo, alegando que a medida prejudica diretamente milhares de passageiros que dependem dessa conexão com trabalho e estudo, e isso é verdade. O novo modelo de operação prioriza a futura linha entre cidades, o TIC, que eu acabei de explicar, que é o trem que vai de São Paulo a Campinas, saindo de Barra Funda, mas já atualizou e vai sair da Água Branca numa futura nova estação, que vai ser construída, que eu acredito que vai ser maravilhosa. Mas ignora o impacto da mudança na vida de quem depende do transporte diário entre os bairros da capital e a região metropolitana. Para os deputados, o governo estadual está mais preocupado em atender interesses privados do que garantir transporte público eficiente e acessível. O Ministério Público agora vai analisar se houve lesão ao interesse público, e houve sim, com o fim do serviço. Mas eu vou falar bem para vocês, não vai dar em nada. Para voltar ao serviço 710, o governo do estado vai ter que conceder a linha 10 para a TIC Trens também, para que esta que está com... Eu tenho fontes que me dizem que a TIC Trens, ela quer voltar ao serviço 710. Só que para isso, ela precisa ter a concessão da linha 10. Ah, Vitor, mas então quer dizer que você é a favor? Não é questão de ser a favor ou contra a privatização, meus amigos. E eu vou falar até pro PSOL aqui que agiu, demorou para agir. Porque quando teve audiência pública, como primeiros deputados aprovaram a privatização, ou seja, a concessão para a PPP das linhas da CPTM do metrô, certo? Então isso já foi aprovado. Já foi aprovado no governo PSDB e continua. Aí, na hora que foram fazer o leilão, aliás, tiveram várias audiências públicas para colocar, para entrar a privatização, ou seja, a concessão. E eu não vi PSOL, desculpa, Vitor Leonardo, eu não vi o PSOL, eu não vi PT, eu não vi ninguém lutando contra. Na época, estava todo mundo preocupado com outras coisas aí, sabe? Com outras coisas. Não estou dizendo que não eram coisas importantes, mas só se falava em outros assuntos. Entendeu? Só em outros, alguns internacionais, como por exemplo, nossa, o Trump não pode ganhar. Tinha gente dos PSOL, dos PT da vida, falando contra o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a gente aqui. É isso. E aí estavam lá muito ocupados, enquanto estava tendo audiência pública e tudo mais, aí foi privatizado. Agora que foi, meus amigos, só se a TIC Trens não cumprir o contrato que ela vai perder o contrato. Então nem adianta. Agora, em relação ao fim do serviço 710, eu acho importante sim o pessoal entrar com essa representação no Ministério Público, porque o governo tem que se virar para voltar ao 710 de novo, o serviço 710, com ou sem privatização. Com a TIC Trens operando junto com a CPTM como estava. Dá para fazer. Fazia até dia 27, por que não pode continuar? Até modernizar todo o sistema ou até conceder linha 10 para uma outra concessionária? Então a questão aqui não é privatização. É óbvio que o que o governo está fazendo aqui é justamente sobre isso, né? O governador Tarcísio já mostrou diversas vezes, inclusive em manter a concessionária Via Mobilidade nas linhas 8 e 9, mesmo depois de tantos problemas que continuam acontecendo. Diminuiu, é verdade. Eu uso a Via Mobilidade muitas vezes e, de fato, houve uma melhora. Mas quando era a CPTM ainda era melhor. Tá? Eu não vou ser injusto. Agora, a TIC Trens, pelo que eu acompanhei, ela está fazendo muito diferente o processo. Primeiro que está sob uma operação assistida que não houve com a Via Mobilidade. A operação assistida vai até novembro. Em novembro, sim, a TIC Trens assume inteiramente toda a gestão da linha 7 Rubi e do futuro TIC, que é o trem entre cidades, e o TIM, o trem intrametropolitano, que vai ligar Jundiaí a Campinas com paradas. O TIC, o trem entre cidades, ele vai ser expresso, saindo de São Paulo, parando em Jundiaí e depois parando em Campinas. É isso, tá? Tá explicado. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que pressionar o governador do estado de São Paulo, bem como os nossos deputados estaduais, bem como o Ministério Público, para que algo seja feito. Porque, embora tenham me falado que a qualidade da linha 7 Rubi inclusive, até deu uma melhorada com a TIC Trens, porque agora eles estão operando exclusivamente a linha 7, ainda com acompanhamento da CPTM, claro, mas dizem que a linha 7 ela não piorou. E em alguns casos o intervalo até melhorou. O que a gente tem que fazer é lutar para que a gente consiga fazer o serviço 710 ou, o que seria muito importante, que a linha 7 e a linha 10 terminassem na Estação Luz. Porque a grande maioria das pessoas que vem da linha 7 em direção à Luz de manhã e que pegam na Luz em direção a Jundiaí à noite, no final da tarde, no horário de pico, as pessoas têm como ponto final de manhã e como ponto inicial à tarde
a Estação da Luz. O mesmo ocorre para a linha 10. De manhã as pessoas vêm para a Luz e de tarde elas retornam para Rio Grande da Serra. Então a Luz tinha que ser o hub. Por exemplo, vamos separar o 710 por uma questão que é a concessionária, a gente quer melhorar a sinalização, ok. Mas por que de vez de fazer o hub na Barra Funda, que não tem capacidade, isso foi provado, muito cheio, as pessoas não têm escadas rolantes, estão construindo uma escada fixa. Tinha que já ter construído muito antes de acontecer isso, mas ainda assim, a Barra Funda ela não é centro, ela é o Zona Oeste. O trem tem que ir até o centro, que é a Estação da Luz, o quilômetro zero da CPTM. Isso seria muito facilmente resolvido pelo senhor governador Tarcísio em assinar um aditivo contractual autorizando a TIC Trens operar o trem até a Luz. Só isso. Isso se faz em poucos dias. Só isso. Isso resolveria o problema. Tudo bem, não iria ter o serviço 710, mas a troca de trens ser na Luz seria menos pessoas trocando da linha 7 para a linha 10. É isso. Então, se o governador quiser resolver de uma forma que vai, pelo menos, agradar os passageiros da linha 7 da linha 10 que vão poder ir até a Luz sem fazer transferências, tá aí, ó. Dei a faca e o queijo na mão, governador Tarcísio. Agora é com você. Vamos avançar. Estamos falando do Tarcísio, que é carioca, né? Mas também então vamos falar do Rio de Janeiro, né? Aconteceu uma situação com um motorista, com um motoqueiro, né? Um motociclista do iFood, né? Policial penal atira entregador do iFood no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, um policial penal foi preso após atirar em um entregador do iFood durante uma discussão em plena luz do dia na zona norte da cidade. Segundo investigações da Polícia Civil, a vítima fazia uma entrega quando foi abordada de forma agressiva pelo agente, que se identificou como policial. O entregador reagiu verbalmente e logo em seguida o homem sacou uma arma e atirou. O disparo acertou a perna do entregador, que foi socorrido e levado ao hospital. Felizmente ele está fora de perigo. O policial penal foi identificado e preso em flagrante. A Corregedoria do Sistema Penitenciário acompanha o caso. E a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou que o agente será afastado de suas funções enquanto durar a investigação. O caso gerou uma forte repercussão nas redes sociais e levantou mais uma vez o debate sobre o abuso de autoridade e o porte de armas fora do serviço. Não só isso. Também aconteceu que foi assim. Vou explicar. Vamos resumir isso aí. Daqui a pouco a gente está encerrando o programa, mas vamos resumir isso aí. O motoqueiro do iFood chegou para fazer a entrega do pedido do policial, lá do policial do Rio de Janeiro. O policial queria que ele subisse no apartamento, só que o iFood já divulgou várias vezes e o entregador não é obrigado a subir. Ele tem que estar na portaria no primeiro ponto de contato. Isso já são as regras do aplicativo. Mas as pessoas, a gente tem visto vários vídeos de pessoas que se acham melhores humilhando os motoqueiros. Porque eles não querem subir. Meu Deus. Como se estivessem ganhando. Daqui a pouco, esse policial, pessoas como esse policial que atirou no motoqueiro, porque não quis subir, ele atirou na perna dele porque ele desceu para discutir com ele, porque ele tinha que ter subido, e aí ele desceu e atirou na perna do cara. Ele acha que ele é especial só porque é policial. Ah, você não tem medo? Não tenho medo, não. Policial de verdade não faz isso. É isso mesmo. Eu conheço diversos policiais militares aqui de São Paulo. Não conheço nenhum do Rio de Janeiro, graças a Deus. Mas de São Paulo eu conheço. E um policial de verdade não teria esse tipo de conduta. Usar sua arma de fogo para uma briga que não tem nem sentido, porque o próprio aplicativo proíbe. Claro que o iFood deveria deixar estampado em letras garrafais no início, quando você abre o aplicativo, que o entregador não entrega no seu apartamento, entrega na portaria, no caso de prédios e casas em condomínio, né? Então eu acho importante a gente falar isso, entre outras questões de entregador, que eu já falei aqui no Fato Brasil, inclusive. Bom, vários motoqueiros revoltados também foram na porta do condomínio desse policial e fizeram um protesto bem grande. Mexeu com um, mexeu com todos, não é verdade? E é isso, gente. A gente vai continuar acompanhando esse caso, mas é mais um exemplo de violência por nada. Por nada. Esse policial fez isso à toa. À toa. Entendeu? Eu não sei o que acontece. Tem pessoas aí que acham que estão com um rei na barriga. Eu não sei o que acontece. Se você sabe... Não, vamos colocar aqui as redes sociais. Vai, coloca as redes sociais. Tá aí na tela. Você sabe o que acontece com essas pessoas? Você tem alguma explicação para isso?
Pessoas que acham que são mais que as outras e aí elas acham que que podem humilhar outras, que elas que julga menor, né? Mas o cara, um trabalhador, entregador, e essa vida de entrega não é fácil, meus amigos, não é fácil. Quem já trabalhou ou trabalha com isso sabe do que eu tô falando, não é verdade? Pois é, vamos indo para a última notícia, um pouco polêmica, mas eu preciso colocar isso no ar, tá? Para depois a gente já ir encerrando o nosso programa. Você está gostando do programa? Eu sei que eu não coloquei muitos vídeos e tal, até porque a gente não quer pegar nenhum vídeo de agência de notícias, nem nada sem a gente ter autorização. Enfim, a gente está se acertando aqui justamente para a gente poder manter esse espaço aqui para você que está aí em casa, né? Mas uma explosão de fogos no meio da noite, né, causa revolta em Pirituba no aniversário do Corinthians. Eu vou explicar o porquê. Durante a madrugada do dia 1º de janeiro, moradores de Pirituba foram surpreendidos por uma bateria de fogos de artifício lançada exatamente à 00:30 em frente à sede local da torcida organizada do Corinthians, que fica ali na Rua Arcangélica, do lado do Terminal Pirituba, que é a torcida organizada que é do Corinthians, que estava fazendo a comemoração. A comemoração que marcou o aniversário do clube, aqui no clube geral, Clube Esporte Clube Corinthians, né? Gerou uma revolta em diversos moradores da região que registraram um barulho intenso e prolongado no meio da madrugada. Nesse meio. Eu ouvi. Na verdade, minha casa até tremeu, que eu moro um pouco perto lá do terminal, e aí a minha casa até tremeu. A Judite, que era a antiga gata que ficava aqui comigo, que é a nossa mascote da WTV, grudou em mim de medo, porque foi muito alto mesmo, muito alto. Foi pior do que no Ano Novo, né? Então, aí esse vídeo, né, foi publicado teve o vídeo, né, que foi publicado pelo portal Piritubanet, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e mostra claramente a dimensão da queima de fogos. Então você vai acompanhar aí para você também tirar suas conclusões. Em uma região que é predominantemente residencial, o ato foi considerado desrespeitoso por muitos vizinhos, que reclamaram nas redes sociais. Várias crianças, idosos e até animais domésticos ficaram assustados com o barulho repentino. Isso sem contar que do outro lado, nos fundos desse imóvel onde está a torcida organizada, tem um hospital que tem uma ala de internação, tá? Que é o Hospital de Pirituba, que é o famoso Piritubão, né? A polêmica reacende essa discussão sobre o uso indiscriminado de fogos com estampido, que é proibido em São Paulo, mas ninguém respeita, em áreas urbanas, especialmente durante a madrugada. Eu vou passar o vídeo, eu vou comentar, eu juro pra vocês, eu vou comentar, mas eu vou passar o vídeo aí pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Beleza? Roda aí. Você acabou de ver o vídeo e com isso eu gostaria de ter um pedido aqui para a torcida do Corinthians, né? Para a torcida, os torcedores da torcida organizada aqui de Pirituba. Gente, a festa tava linda, foi lindo. A gente viu ali, não foi briga, a gente viu ali um ritmo, um clima de festa. Tava todo mundo comemorando porque hoje, dia 1º de setembro, é o aniversário do Esporte Clube Corinthians, então eles estavam comemorando. Eu só vou fazer um pedido para não entrar na polêmica, para ter respeito com todo mundo. Eu acho que a festa tá bonita, a gente entende quando tem futebol, as coisas elas tem a torcida, o pessoal grita e tal, isso tudo bem. Mas eu acredito que nessa comemoração foi um pouco exagerado aquela bateria de fogos de artifício. Fica aqui uma dica, um pedido. Para o próximo aniversário, ou para a próxima comemoração de vitória do time, por que vocês não usam os fogos, vou falar aqui na outra câmera, né? Os fogos sem estampido? Porque aí não iria, só ia ter o show de luzes mesmo. As explosões seriam mais baixas. E a gente só ouviria o som da cantoria, que é suportável, sim. Eu sei que quem mora ali do lado, mas é só aquele momento.
também não fica... A ideia, eu acredito que não era ficar a madrugada toda cantando ali, porque tem pessoas que dormem. Só que os fogos foi o principal catalisador de toda essa raiva que foi destilada na internet hoje, né? E então eu acredito que vou pedindo aí pros torcedores usar fogos sem estampido, gente, porque isso ajuda, não prejudica as crianças doentes, idosos, animais, né, os pets, né, e também o pessoal do Hospital de Pirituba ali atrás. Isso fica um pedido também para outros lugares que também tenham feito a festa. A festa tem que acontecer, a gente sabe. Parabéns a todos os torcedores, ao Esporte Clube Corinthians que está fazendo aniversário hoje. Mas a gente também precisa ter um pouco de respeito. Então, a gente tem que respeitar para ser respeitado. Então fica essa minha dica, esse meu pedido. Tá? Não é entrando em polêmica, não é querendo julgar ninguém, mas talvez eu acho que a bateria de fogos foi um pouco demais no barulho, tá? Então fica essa dica e eu vou ficando por aqui. Muito bom ter voltado com o Fato Brasil. Obrigado pela sua companhia. Amanhã eu tô de volta, sempre às 22 horas, o inédito, e vai ter as reprises aí durante o dia na Soul TV. E no YouTube também fica lá gravado para você assistir quantas vezes você quiser e a hora que você quiser. A hora que você puder. Vou ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tchau, pessoal. E agora eu voltei. Agora não tem mais, não tem jeito. Tchau, pessoal.